Está começando a sair aí alguns detalhes em relação à delação do Rony Lessa. Você tem alguma informação desse conteúdo, dessa delação? Ah, Você chegou a ter alguma informação a mais? Agora a imprensa está dando, neste momento, o nome do deputado Chiquinho Brazão. Até está com uma reportagem aqui do Estadão, foi uma reportagem também que saiu no portal Metrópolis. O deputado Chiquinho Brazão foi citado por Rony Lessa em delação sobre o caso. O ex-policial Rony Lessa afirmou na delação premiada que o deputado federal Chiquinho Brazão, que é do União Brasil, está ligado ao assassinato da vereadora Marielle Franco. Essa informação foi divulgada pela imprensa, isso não é confirmado, porque a delação está sob sigilo, né? Não temos as informações dessa delação, isso está sendo divulgado pela imprensa. Você já ouviu falar sobre o envolvimento desse deputado federal Chiquinho Brazão? Você tem alguma informação sobre o conteúdo dessa delação, Mônica? Olha, Fabiola, não tenho informação sobre o conteúdo dessa delação, porque, como já apresentado, né, corre em sigilo e, como disse aqui anteriormente, o meu diálogo mais direto é com a Polícia Federal, que sempre tem um cuidado muito enfatizado sobre que só vai passar, só vai colaborar com a gente sobre o que acha necessário, o que é possível dentro dos processos jurídicos e o que pode nos ajudar, enquanto familiares, a ficar, é, se é que é possível, com o coração um pouco mais tranquilo. Mas o nome da família Brazão já tem sido ventilado nessas relações com o caso da Marielle há um tempo. A gente faz uma leitura política, né, de uma atuação dessa família, da maneira como opera, de uma maneira que é quase indissociável dos seus componentes. Mas, honestamente, como não tenho nenhuma informação a respeito dessa delação, e já tomei os procedimentos jurídicos cabíveis para solicitar o acesso, que também não é garantido que vai ter, e como disse no início, uma das minhas maiores preocupações é justamente essa que a gente está acabando de ver, né, que você acabou de colocar na tela. É que agora comece uma corrida da imprensa para ver quem vai ter acesso antes, para ver quem vai dar as matérias antes, para ver quem vai vender a melhor manchete antes sobre esse caso, e que nós, familiares, que na sua maior parte das vias temos acesso dentro do que é cabível juridicamente, acabamos aí com a possibilidade de sermos surpreendidas com uma manchete que vai estar demonstrando uma parte da delação, que talvez a gente não tenha acesso antes que isso aconteça. Então, se eu dissesse para você que essa é uma preocupação que eu não tenho hoje, eu estaria mentindo, porque a gente está falando de um caso de 6 anos que, por muitas vezes, a gente foi pega de surpresa sabendo de fatos de andamento da investigação através da imprensa. E isso era direcionado a que tipo de contato e de acesso, né, e de relação se tinha com o Ministério Público ou com as autoridades que estavam tocando o caso. Não tem sido essa a postura da Polícia Federal, por exemplo, desde a sua entrada no início do ano passado. Mas eu estou bastante preocupada com que isso possa se tornar uma realidade. E vou aqui me ater a não comentar essas especulações, justamente porque estamos falando de um caso emblemático, importantíssimo para a nossa democracia e que não cabe especulações, nem minha, enquanto viúva, nem de qualquer familiar ou de qualquer pessoa da sociedade, acho que nem mesmo da imprensa, né? Sempre foi, inclusive, uma das minhas lutas, que era combater uma possível polarização da própria imprensa construída com especulações. Sobre isso, eu não vou me ater aqui a comentar, porque a gente não tem acesso ao que está de fato colocado no inquérito. Você disse que Mônica, pediu já, né? Que você pediu acesso a essa delação. Já veio a resposta negativa ou está aguardando a resposta, Mônica? Não, ainda aguardando a resposta. Foi Ainda feito aguardando a recentemente. resposta. Eu até queria entender um pouco mais, Mônica, porque você escreveu isso, agora você voltou a falar sobre a atuação da imprensa, né? O que mais te incomoda nessa história da imprensa? É realmente a especulação? Porque agora você acabou dizendo da polarização. E é muito triste a gente ver como o caso Marielle ele acaba trazendo um sentimento às pessoas, né? Tem gente que acaba. A Marielle, que foi vítima de um crime, ela desperta ódio em algumas pessoas que ainda continuam a quebrar placas. Isso dá voto, inclusive, para algumas pessoas. A gente
tratou disso aqui recentemente. Como é que isso chega até você, né? Como é que você lida com essa situação que o caso Marielle, até hoje, ele é o alvo dessa polarização, como você diz? Você acha que a imprensa tem responsabilidade nisso? Como é que você vê a responsabilidade para que o caso Marielle ainda seja algo muito forte nessa polarização? Olha, eu acho que essa, na verdade, é uma responsabilidade coletiva, né? Ela não é uma responsabilidade só da imprensa, não é uma responsabilidade só de um setor A ou setor B. Para mim, tem um entendimento maior sobre uma política que faz com que a Marielle, né, se torne uma ideia política. A Marielle, que é a figura política, ela, e isso é trabalhado na terapia, né? Eu não estou falando a respeito da minha esposa. Eu estou cobrando justiça pela minha esposa, mas estou cobrando justiça, inclusive, por uma parlamentar, uma defensora de direitos humanos, que, assim como eu, tinha a visão de um mundo socialista, de a construção de um mundo mais justo e menos desigual, e que devotou a sua vida nessa luta em defesa dos direitos humanos. A imagem da Marielle como um símbolo, ela também é construída de uma maneira social, com um desejo coletivo de entender nessa imagem, não só pela violência que ceifou a vida da minha companheira e do Anderson, mas em especial pela trajetória de luta que a Marielle carregava no seu próprio corpo em toda a sua trajetória de vida. Então, para mim, se a gente consegue ver alguma beleza no meio desse caos, é que existiu também uma resposta social de que não só a vida da Marielle não tinha sido em vão, mas como a morte dela também não será. E a Marielle se torna um símbolo de tudo que defendia e acreditava na esperança de um mundo novo. E isso é reflexo também de uma sociedade que acredita que esse mundo, que essa sociedade que Marielle inspira e representa é possível. Assim como tem uma parte da sociedade que quer combater essa imagem da Marielle como uma ideia política. O avanço do bolsonarismo durante o governo Bolsonaro escancarou para a gente uma política de ódio que foi uma política respaldada por um setor significativo da sociedade. Essa polarização política entre a ideia do bolsonarismo e a memória da Marielle, ela é compreensível, ao meu ver, que seja feito dentro da sociedade. O que eu acho é que figuras comprometidas com a democracia, com a defesa da democracia, com o Estado democrático de direito, não deveriam incentivar essa polarização, porque essa polarização não ajuda nem a um lado nem ao outro. E quando eu faço essa distinção, eu estou tirando a extrema-direita desse debate, porque para mim a extrema-direita não cabe na democracia. A extrema-direita está fazendo um outro debate, que é numa perspectiva do fascismo. Não está fazendo um debate sobre o aspecto democrático. É diferente de ser conservador, né? Então, essa distinção eu acho que é importante ter, porque a Marielle representa essa ideia de uma sociedade socialista, tal como ela defendia e acreditava. E Mônica, isso, você refletir nas pessoas, para mim é um símbolo de esperança que honra a memória da Marielle enquanto minha companheira e enquanto defensora de direitos humanos.